E é muito importante isso. Eu já fiz isso em classe de discipulado e várias pessoas foram para a classe de discipulado e essas pessoas cresceram tremendamente. Hoje, muitas delas são pastores. Mas elas não conheciam as doutrinas básicas da palavra de Deus. Como é que vão crescer se não conhecem nem a base? Isso acontece muito na igreja hoje. Então, doutrinas básicas. Veja só o caso do batismo no Espírito Santo. Tem gente ainda discutindo isso. Nem sabe que isso é importante, que é necessário. Imagine. Já querem chegar lá em cima, já querem ensinar a palavra de Deus como se fossem mestres, mas não passaram nem pelo básico. Então a vida cristã é dinâmica. Você vai crescendo, vai desenvolvendo, vai trabalhando, vai fazendo a obra de Deus, vai sempre crescendo, crescendo, crescendo. O crente nunca para, porque se ele parar, a tendência é voltar. Então ele está sempre crescendo. Então quando o crente não passa pelas coisas básicas, lá na frente ele vai ter problema. É como uma criança que ele vai aí passando de ano para ano, de ano para ano, mas ele não aprendeu, por exemplo, matemática direito. A tabuada ele não sabe. O que vai acontecer? Ele vai, muitas vezes o pai vai pagando e vai crescendo e vai passando de ano, vai passando, vai passando. Lá na frente ele vai ter problema. Não tem jeito de não ter problema. Porque ele não aprendeu o básico. Assim é a fé cristã. Muita gente está lá na frente já. Às vezes porque dava um bom dízimo, às vezes porque era amigo do pastor. E vai. Gente boa, alegre, feliz, gosta de todo mundo, trata todo mundo bem. E vai crescendo. Mas lá na frente ele vai ter problema. Porque ele não passou pelo básico da fé. Ele não passou pelo alicerce do Evangelho. Pelas coisas básicas. E está sendo colocado lá em cima. Vai dar problema, não tem jeito. Então aqui, o autor aos Hebreus está dizendo para eles, para os cristãos hebreus aqui, de sua época, sobre a necessidade de passar então por essas coisas básicas, aprendê-las, praticá-las, e a necessidade de estar perseverando no conhecimento, estudando a palavra de Deus, na oração, no jejum. Eles vão o quê? Crescendo no conhecimento de Deus. Isso é importantíssimo. Desejar as coisas de cima. Desejar sempre crescer. Conhecendo cada dia mais a Deus. Então crescendo tanto na graça como no conhecimento de Deus. Então é preciso perseverar na fé, lutar por essa fé, e é preciso sempre estar aí em comunhão com o Espírito Santo, estar sempre buscando conhecimento, estudando a palavra de Deus, sempre fazendo a obra de Deus. O crente deve confiar inteiramente nas promessas de Deus, sabendo que elas vão se realizar. Então vamos ver aí a parte 1, a necessidade do crescimento espiritual. Tópico 1, indo além dos rudimentos doutrinários sobre o arrependimento e fé. Tópico 2, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. Tópico 3, indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. Tópico 1, então, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Longe de dizer que a doutrina do arrependimento e da fé não é mais necessária, o autor quer mostrar que ela é importante sim, mas que constitui o ABC doutrinário da fé cristã. A vida cristã começa com arrependimento e fé, como está em Marcos 1,15. De fato, a Bíblia mostra que para que uma pessoa possa ser salva, ela primeiro deve crer, como está em Marcos 16,16, Atos 16,31, Romanos 1,16, Efésios 2,8, 1 Timóteo 1,16. E não o contrário. Todavia, não deve parar aí. Há um longo caminho a percorrer e os leitores parece haviam se esquecido desse fato, estacionando na jornada. O autor aos Hebreus não está dizendo que as coisas básicas, o ABC do Evangelho, né? Aquelas coisas que nós aprendemos primeiro na nossa fé cristã, ele não está dizendo que isso não é importante. Pelo contrário,
Isso aí é o alicerce de uma construção. Se não passar por isso, vai ter problema depois. Então ele está dizendo que isso aí já deveria ter sido aprendido e estar em prática na vida daqueles cristãos hebreus para os quais ele estava escrevendo. Então veja só, na nossa vida, mesma coisa. Então essas coisas básicas devem estar bem claras. Nós temos realmente acreditado nessas coisas para podermos crescer. Um crescimento sem passar por isso vai ser um crescimento que vai dar problema. É a mesma coisa que saltar vários degraus da escada para subir e depois cair lá de cima. Então é preciso passar por essas coisas básicas. E aqui a primeira coisa que o autor fala é arrependimento e fé. Então, para sermos salvos, a primeira coisa nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. É preciso ter fé em Jesus Cristo, que Ele levou os nossos pecados sobre Ele. Isso é básico. E essa fé é que agrada a Deus. Veja bem que a graça de Deus é Jesus morrendo por nós na cruz. Agora nós temos que ter o quê? Fé nisso, para sermos salvos. Então essa fé é que vai nos conduzir à salvação. A salvação já foi executada, nós não temos que fazer mais nada para sermos salvos. Nós vamos apenas o quê? Acreditar naquilo que já foi feito. Então quando nós acreditamos, há o quê? Um convencimento do Espírito Santo de que nós estamos em pecado. Há um convencimento do Espírito Santo que existe uma justiça de Deus que coloca aquele que aceita seu filho como salvo, mas condena aquele que não aceita seu filho como salvador. A justiça de Deus. E o juízo de Deus para aquele que não aceitar, que é o lago de fogo e enxofre. E para aquele que aceitar, arrebatamento, vida eterna com Deus. Então isso vem um convencimento ao crente para que ele tome a sua decisão de entregar a sua vida a Deus, de aceitar que Jesus Cristo levou seus pecados sobre ele. Então isso vai causar o quê? A salvação. Ela já foi efetuada? Já. Mas precisa o crente tomar a decisão de aceitá-la, de se submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Deus já sabe aqueles que vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Sabe. A sua presciência. Antes de criar o homem, ele já sabia que o homem ia pecar, já sabia que o homem ia precisar de salvação, já planejou a salvação do homem, já viu tudo. Jesus, quando morreu na cruz, morreu pelos nossos pecados, nós não tínhamos nascido ainda. Ele já levou os nossos pecados sobre ele. Então Deus sabe antes, sabe. Mas não quer dizer que ele escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser perdido. Não, não é isso que diz a Bíblia. A salvação é para todos. Então o versículo básico da Bíblia aí, né, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de todas as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só. Então é coisa básica do Evangelho. Todos. Olha lá. 1 Timóteo 2 diz: Deus quer que todos sejam salvos. Aí você vai ler, lá em Romanos, por exemplo, fala que pecado entrou no mundo e tal. Você vai lendo ali e vai vendo que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Assim como em Adão todos pecaram, em Jesus Cristo todos têm a oportunidade de serem salvos. Então há aí um perigo do crente parar na fé. E se ele parar, a tendência é cair. Então o crente está sempre prosseguindo, crescendo, senão ele cai. Tópico 2. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. O segundo bloco de rudimentos doutrinários, como está em Hebreus 6,2, mostrado pelo autor, é formado pelos ensinamentos sobre batismos e imposição de mãos.
O contexto mostra que em Hebreus 6,2 a referência é ao batismo cristão em contraste com outros batismos praticados no judaísmo. Na igreja primitiva, o batismo em águas era feito em razão de arrependimento para a remissão de pecados, como está em Marcos 1,4, Atos 10, 47, 48, 22, 16. O batismo não possuía poder salvífico, isto é, não era um sacramento, mas um testemunho público da fé em Cristo. Por outro lado, a doutrina da imposição de mãos é evidenciada em vários lugares na Bíblia, mas era sempre demonstrada como um símbolo exterior da prática da oração. Atos 6,6, 13,3, 1 Timóteo 4,14. Então aqui o autor vai falar sobre o outro rudimento dos batismos. Aqui o autor da lição está falando apenas sobre um tipo de batismo, o batismo judeu, o batismo do judaísmo, que para eles era um batismo para a purificação de pecados. João Batista vinha exatamente praticando esse batismo, chamando as pessoas ao arrependimento de pecados, e ali no batismo nas águas era o quê? Uma lavagem dos pecados, era uma purificação de pecados. Apolo, por exemplo, quando começou a pregar, ele ensinou esse tipo de batismo aí. E nós vamos ver que o batismo cristão não é para arrependimento de pecados. O crente é convencido pelo Espírito Santo na hora de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ali, ele já se arrepende de seus pecados. O batismo cristão é o que? É um sepultamento. É sepultar junto com Cristo. Morrer junto com Cristo, ressuscitar junto com Cristo para uma nova vida. Uma vida cristã agora. Tanto é verdade que Paulo, quando Apolo batizou aqueles crentes, no batismo de João, Paulo batizou-os de novo. Agora batizou-os na autoridade de Jesus Cristo, que Jesus deu autoridade para ele fazer isso, e batizou na fórmula indicada por Jesus Cristo, usando o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é básico para o batismo nas águas. Então veja só que esse batismo já exclui aí um punhado de gente que está batizando as pessoas totalmente fora do que ensina a Bíblia. Agora, na palavra batismos, a palavra plural, também está incluído aí uma coisa básica, que é o batismo no corpo de Cristo. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, antes mesmo de ser batizado nas águas, nós já somos incluídos no corpo de Cristo. Então, esse batismo significa imersão, ser colocado no corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Fazemos parte agora de um corpo chamado igreja, e a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Também, dentro da palavra batismos no plural, devemos entender que aqui nós estamos, a carta aos Hebreus está falando de cristãos judeus, são salvos. Então, são pessoas que também receberam o batismo no Espírito Santo. Isso era importantíssimo. Pode ver que quando, por exemplo, Filipe estava ali ganhando muitas almas em Samaria, por quê? Porque viam e ouviam os sinais que ele fazia, mas eles não eram batizados no Espírito Santo. Quando em Jerusalém a igreja soube que eles estavam aceitando, mas não eram batizados, o que fizeram? Pegaram os principais servos de Deus ali, os principais apóstolos, Pedro e João, e enviaram lá para Samaria. Para quê? Para orar, impor as mãos sobre eles, para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo. Era absurdo alguém aceitar Jesus como Senhor e Salvador e não ser batizado no Espírito Santo. Paulo, pode ver no mesmo exemplo lá do batismo nas águas, quando ele chega lá e diz: que batismo vocês foram batizados? E falou sobre o Espírito Santo. Eles falaram que nem sabiam o que era aquilo. E ele impôs as mãos sobre eles e eles foram batizados no Espírito Santo. Então era urgente, necessário. É doutrina básica. Jesus disse bem claro para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém. Até quando? Até vocês serem revestidos do poder. Depois vocês vão sair pregando o Evangelho. Então é doutrina básica. É preciso ser batizado no Espírito Santo. Hoje, isso também está acontecendo. Muita gente, mas muita gente não passa por esse básico. Aí chega lá na frente e tem problema. Muitas igrejas acham que isso não é necessário. E hoje, infelizmente, na nossa igreja também.
Muita gente achando que isso não é necessário.